Olá, turma! Dando continuidade aos nossos trabalhos, na aula de hoje nós iremos trabalhar as leis de Newton. Aqui é o professor Cleomar Lima, professor de Física. Então, em aulas passadas nós já trabalhamos o conceito aí de vetores, né? E sabíamos que força é uma grandeza vetorial, né? Então, o que é força? É um agente que pode mudar, né? Ou seja, alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Aqui nós temos aqui uma canoa, né? Ela só vai entrar em movimento, tá? Se uma força atuar sobre ela, tá? Pode atuar mais de uma força. Nesse caso, se ela estiver em repouso, para entrar em movimento, a força resultante deve ser diferente de zero. Porque se a força for zero, ou seja, se a força for nula, ela não vai mudar o seu estado de inércia. Tá? Se ela estiver em repouso, vai continuar em repouso. Se estiver em movimento, se a força resultante for zero, nós vamos ter um movimento aí retilíneo uniforme. Aí a gente já sabe, né, quando eu tenho aqui duas forças, né, uma puxando nessa direção F1 e a F2 puxando numa outra direção, a resultante, né, o vetor resultante se encontra aqui, né? Ou seja, a canoa ela nem vai ter um movimento na direção de F1 e nem um movimento na direção de F2. Vai ter um movimento na direção da força resultante Fr. Portanto, a força é uma grandeza vetorial, porque ela possui direção, né, além de uma intensidade ou módulo, e possui ainda sentido, né? No Sistema Internacional de Unidades, a unidade força é o Newton, cujo símbolo é um N, né, em homenagem ao físico e matemático inglês Isaac Newton. Então vamos ver aqui primeira lei de Newton, que é também conhecida como princípio da inércia, né? Então, de acordo com esse princípio, todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em linha reta, a menos que uma força nele aplicada faça mudar esse estado, certo? Então, se a força resultante que atua sobre um corpo for nula, ele vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Quando a força resultante for diferente de zero, ele vai entrar em movimento, né, com uma aceleração. Então, de acordo com essa lei, uma situação bem prática que pode representar esse princípio. Se você está dentro de um ônibus, né, o ônibus está parado, certo? O ônibus está em repouso. Quando o ônibus entra em movimento, né, o que acontece? Você vai tender a ir para trás, tá? Você sente esse efeito dentro de um ônibus ou de qualquer outro veículo. Agora, se o ônibus já estiver em movimento, tá? Você está aqui em pé dentro do ônibus, aí esse ônibus freia, né? Aí o que acontece? Você é arremessado, né, para frente, porque você está em movimento. Então, quando o ônibus freia, você tende, né, a continuar em movimento. É o que explica aqui a primeira lei de Newton. Se você está em movimento, tende a permanecer em movimento. Se está em repouso, tende a permanecer em repouso. Na outra situação aqui, o rapaz, né, colidiu com um cachorro, né? Então ele estava em movimento, ele foi arremessado para frente, porque tende a permanecer em movimento, de acordo com a primeira lei de Newton. Aqui no carrinho, novamente, houve uma colisão aqui com o muro, o motorista não estava usando cinto de segurança, foi arremessado para frente, tá? Porque ele estava em movimento, então a tendência foi permanecer em movimento. Por isso, da importância de se utilizar o cinto de segurança. A segunda lei de Newton. Nós temos aqui um objeto, né, um carrinho de massa, né, é uma massa qualquer, né, geralmente a massa representamos
por m, né? A letra m representa aí a massa. Ele tem aqui uma aceleração zero. Quando um objeto tem aceleração nula, ou ele está em repouso, ou ele está parado, ou ele está em movimento uniforme, certo? Então, nós temos aqui uma força resultante nula, por isso que a aceleração também é nula. Agora, se esse objeto, né, se esse carrinho, se nele for aplicada uma força, né, alguém vai empurrar o carrinho, e de modo que a velocidade dele aumente no decorrer do tempo, nós vamos ter uma aceleração positiva, uma aceleração maior que zero. Então, para uma dada massa, quanto maior a força, maior a aceleração. Então, para esse carrinho aqui, ó, se eu vou empurrar esse carrinho, se eu aumentar a força, então a aceleração dele vai aumentar. Se eu diminuir a força, a aceleração dele vai diminuir. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante que age sobre um corpo de massa m produz uma aceleração dada pela equação força resultante, tá? Olha o FRS aqui. Força resultante, tá? Força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração, certo? Lembrando que na equação aqui, essa equação é a segunda lei de Newton. De acordo com essa equação, nós temos aqui duas grandezas vetoriais, né? A força e a massa. A força e a aceleração, né? Onde a massa é uma grandeza escalar. E nós temos ainda aqui a terceira lei de Newton. Olha só, se você empurra aqui um objeto, imagine em cima de uma mesa, você tem aqui um bloco, né, de madeira ou um tijolo, né? Você empurra esse tijolo, né, ele reage. Você aplica aqui uma força, vamos dizer que esse tijolo aqui é um tijolo B. Você aplica sua mão em A, né, você aplica uma força. Então, nós vamos ter aqui uma força, certo? Que vai estar empurrando esse tijolo. Mas aí, esse tijolo, ele reage, tá? A força que você aplicou foi nesse sentido, né? FAB, o tijolo reage com a força FBA, em sentido oposto. Então, essa força aqui é a força de ação, que foi a força que foi aplicada. Essa força aqui que o tijolo reage é a força de reação. Então, a força de ação e de reação são duas forças que têm mesma direção, né? Aqui, ó, essa força é horizontal, horizontal. Tem mesma direção. Porém, elas possuem sentidos opostos. Essa para a direita, essa para a esquerda. Então, de acordo com a terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação, que é como essa lei é conhecida, nós vamos ter o seguinte: quando um corpo A exerce uma força FA no corpo B, este em A exerce uma força FB. As forças FA e FB, elas têm mesma intensidade, mesma direção, mas têm sentidos opostos, como é o caso aqui, né? Então, de acordo com a terceira lei de Newton, olha só, você caminha aí sobre uma esteira, né? Vai malhar. A esteira empurra você para frente, não é isso? Então, como a esteira se desloca para trás, então você fica, né, praticamente que na mesma posição, né? Se você caminhar na mesma velocidade aí da esteira, certo? Então, nós temos aqui ação e reação. O mesmo, você caminha, né, sobre o chão, você empurra o chão para trás, o chão lhe empurra para frente, né? Com uma força aí de reação. O movimento aqui de uma nave espacial, né? Ela ejeta os gases para baixo, os gases, né, empurram o foguete para cima. Então, ação e reação. E na próxima aula nós continuamos aí com os exemplos.